Gurizada, o negócio é o seguinte. A gente já sabia que o futuro do Inter na Libertadores da América passava muito pelo jogo da noite desta quinta-feira, em Medellín, contra os colombianos do Atlético Nacional. Mas a vida colorada na Liberta tornou-se ainda mais competitiva desde ontem à noite. Isso porque o Bahia convidou o Nacional do Uruguai para participar, digamos, da celebração do agora configurado Grupo da Morte na Liberta. O Nacional venceu o Bahia de virada por 3-1 em Salvador e entrou na disputa por uma das duas vagas, o que torna o jogo desta noite ainda mais decisivo para a equipe de Roger Machado. Neste vídeo eu te dou o contexto e o que o Inter precisa a partir de agora, com a derrota do Bahia em casa ontem para os uruguaios do Nacional. E aqui eu também palpito na KTO, a minha casa de apostas, a melhor casa de apostas do país, e que pode ser a sua casa de aposta também, desde que você seja maior de 18 anos e vá na KTO para se divertir, para brincar, para jogar com responsabilidade. Neste vídeo, os palpites do Menegas para Atlético Nacional de Medellín e Internacional hoje, 21h30, 9h30 da noite. Em nome de KTO.bet.br, eu rodo a vinheta e a seguir, o quanto tornou-se decisivo este Nacional versus Inter. O Inter tem dúvidas no meio-campo, ele pode repetir o esquema com Fernando, mais Thiago Maia e Bruno Henrique. Neste caso, retiraria um dos homens de lado, teria ainda Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia, mas muitos repórteres apostam na ida do Bruno Henrique ou de Thiago Maia para o banco de reservas, mais provavelmente Thiago Maia, com Bruno Tabata ou até mesmo a surpresa Gustavo Prado entrando no time. Eu não aposto nesta tendência, eu acho que ele repete uma formação, um esquema tático muito parecido com o do último sábado, ainda que tenha vindo a derrota contra o Corinthians, com o Fernando como volante alinhado com os zagueiros, com Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick centralizado, Wesley mais pela esquerda e Ener Valencia no comando do ataque. Assim, eu projeto o Internacional que, desde a derrota do Bahia em casa ontem para o Nacional, ganhou um novo concorrente a uma das duas vagas. Observem, o que a gente projetava? O Bahia vai ganhar do Nacional, jogo ontem à noite na Fonte Nova, lotada em Salvador, vai definir que os uruguaios estão fora da briga, vai disparar na liderança da chave e o Inter vai brigar especialmente com o Atlético Nacional por uma segunda vaga ou ainda, quem sabe, disputando na rodada final contra o Bahia o primeiro lugar do grupo. Nada disso. O Nacional virou o jogo e teve uma grande atuação. Eu vi a partida, uma baita atuação. Nico Lopes sobrou em campo e o Nacional fez 3-1. Eu estou colocando para vocês aqui a classificação do grupo. Bahia com 7, Inter com 5, um jogo a menos. Nacional do Uruguai com 4, Atlético Nacional da Colômbia com 3, também um jogo a menos. Hoje, 9h30, no Atanásio Girardot, Atlético Nacional da Colômbia e Inter. Como é que ficou a vida colorada a partir de agora? Se o Internacional vencer o Nacional esta noite, vira líder da chave, vai a 8 pontos e precisará de 2 empates nas partidas finais ou uma vitória. Na semana que vem, na quinta-feira, o Inter vai a Montevidéu encarar o Nacional e depois, no final do mês de maio, vou ver aqui a data inclusive, acho que é 28 ou 29, 28 de maio no Beira-Rio, uma quarta-feira, 19 horas, Internacional e Bahia. Então, vencendo o Nacional hoje, 2 empates ou uma vitória para não depender de nenhum resultado paralelo e o Inter vai adiante na Libertadores, vai para as oitavas. Se o Internacional empatar o jogo hoje contra o Nacional de Medellín, precisará, para não depender de resultado paralelo, de uma vitória, ou contra o Nacional ou contra o Bahia na última rodada, e um empate. Talvez uma vitória seja suficiente, dependendo dos resultados paralelos, mas mais certo, uma vitória e um empate. Agora, se o Internacional perder para o Atlético Nacional, a primeira consequência é que o Inter sai da zona de classificação, porque daí nós teríamos o Bahia com 7, o Atlético Nacional, da Colômbia vai a 6, o Inter fica com 5 e o Nacional do Uruguai vai a 4. Acontece que com a vitória do Nacional ontem, como ele entra na disputa, o jogo da próxima semana em Montevidéu, entre Internacional, tornou-se uma guerra.
O Nacional que fez 4 pontos nos últimos 6 disputados fora de casa, empatou com o Inter no Beira-Rio, vocês lembram? Saiu ganhando por 3-0 e agora virou 3-1 em cima do Bahia, está vivo. Está bem vivo e entrou neste que é o grupo da morte, a chave E da fase classificatória da Libertadores da América. Se o Internacional perder, a primeira consequência é essa. O Inter sai da zona de classificação. E o que precisará? De 2 vitórias contra o Nacional semana que vem, no Uruguai, e contra o Bahia em casa no Beira-Rio na última rodada, para não depender de nenhum resultado paralelo. Tem boas possibilidades de que uma vitória contra um desses dois e um empate seja suficiente, mas dependendo de resultado paralelo. Tem um detalhe da rodada da próxima semana bem interessante, porque o Inter vai jogar em Montevidéu na quinta-feira contra o Nacional, 19 horas. O Inter vai saber o resultado de Atlético Nacional e Bahia, que se enfrentarão um dia antes, na quarta-feira. E esta é sim uma baita vantagem. O Inter, claro que dependendo do resultado de hoje. Se o Inter perder hoje, vai ter que ganhar do Nacional, e aí pouco interessa o resultado do jogo do dia anterior. Mas se o Inter empatar hoje, o Inter vai poder administrar um empate, né, dependendo da história deste jogo Atlético Nacional e Bahia, que é um dia antes. Então, a situação do Inter, que já era complicada, tornou-se ainda mais difícil, porque mais um time entrou na disputa. O Bahia fez um convite para o Nacional. Vem. Aliás, convite que havia sido impresso no Beira-Rio naquele 3-3. Agora o Bahia entregou o convite. Vem participar da festa do Grupo da Morte. Então a situação do Internacional não é nada confortável. É claro que uma vitória hoje em Medellín, no Atanásio Girardot, colocaria o Internacional, além da liderança do grupo, com uma situação aí sim, bem tranquila para administrar aí 2 empates ou uma única vitória em 2 jogos e seguir vivo na Libertadores da América. Tem um outro detalhe importante do jogo desta noite, é que o Atlético Nacional da Colômbia agora é o lanterna do grupo com 3 pontos. Mas vai jogar 2 partidas em casa, contra o Internacional e na sequência o Bahia. E depois vai definir tudo na última rodada, enquanto o Inter recebe o Bahia no Beira-Rio, o Nacional da Colômbia vai a Montevidéu encarar o Nacional do Uruguai. É uma chave muito equilibrada, muito difícil e 1 ponto, ou até a questão de saldo de gols, será importante. Sobre saldo de gols, o Inter tem um bom saldo, tem o melhor saldo da chave, tem saldo 3. O Bahia tem saldo 0, o Nacional do Uruguai -2, o Atlético Nacional -1. Vamos falar de KTO para projetar o jogo desta noite? Vitória dos colombianos está pagando 2,32, o empate 3,25, vitória do Inter 3,15 na kto.bet.br. Registrem-se lá, tem link no primeiro comentário e também na descrição do meu vídeo. O meu palpite é 1-1. Tá pagando 5,80. Eu acho que o Inter empata esse jogo e o meu palpite é 1-1, tá pagando 5,80. Vitória do Internacional por 1-0 tá pagando 7,50. Vitória do Nacional por 2-1 tá pagando 8,50. Eu projeto esse jogo assim. O Nacional vai para cima, o Inter faz um gol num contra-ataque, 1-0. Aí o Inter se encolhe, se recolhe, o Nacional faz uma pressão gigantesca, empata o jogo e vai para cima tentando buscar o segundo gol, e aí vai ser um Deus nos acuda. Por isso que eu botei aqui o palpite. Nacional 2-1 tá pagando 8,50. Eu fico com o empate, 13,25. Placar exato, 1-1, 5,80, kto.bet.br. Site para maiores de 18 anos. Vai lá para brincar com juízo e na responsa. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.